Ok, então, muito boa tarde aos presentes. Hoje é dia 26 de agosto de 2021. Então, temos uma defesa, neste momento, do relatório de estágio curricular supervisionado do aluno do curso técnico em agropecuária, Jonas Ram dos Santos. Esse trabalho, esse estágio, ele foi realizado na Emater, do município de D. Pedro de Alcântara, no Rio Grande do Sul. A partir de agora, então, tens aí em torno de 20, 25 minutos, né, o que tu precisares para fazer a tua apresentação. E feita a apresentação, depois a gente abre para questionamentos, principalmente da banca examinadora, que hoje é composta pelo professor André Gonçalves, a quem a gente agradece por ter aceito o convite também para poder participar desta atividade no dia de hoje. Só para deixar registrado também, que o Jonas já está sabendo, já está ciente também, mas para deixar registrado, ainda precisa entregar na coordenação de extensão 3 documentos, que é a autoavaliação, a avaliação da empresa e o termo termo de compromisso do estágio, isso. Esses 3 documentos já foram enviados por e-mail, certo? Mas, como exigência da coordenação, é que eles sejam entregues fisicamente. Então, o Jonas já está sabendo, já está ciente disso, e pelo que né, já foi dito, ele provavelmente vai entregar isso na semana que vem, lá no campus. Tá? Enquanto não for entregue, as notas, claro, a defesa toda, ela vai acontecer hoje, a gente vai avaliar, a gente vai te dar a avaliação da tua apresentação, do teu relatório, mas de qualquer forma ela não vai ser lançada no SIGA enquanto esses documentos não forem entregues lá. Isso é praxe, é feito com todos, né? Então, esse pequeno detalhezinho que ainda vai ter que ser feito no decorrer da próxima semana, mas o Jonas já está ciente disso tudo. Então, a partir de agora, Jonas, tens aí o teu tempo necessário aí para fazer a tua apresentação. Fica bem à vontade, né? Tenta colocar para nós o que você fez, o que você realizou no estágio. Fica bem tranquilo quanto a isso. E aí, no final, a gente abre para alguns questionamentos da banca. Então, a partir de agora, a palavra é contigo. Obrigado. Boa tarde a todos. Aqui, capa. Identificação da empresa, no nome fantasia da Emater, endereço completo dela aqui em D. Pedro de Alcântara, que foi onde eu realizei meu estágio. A supervisora de estágio, Tatiane Val Boher. A área de atuação, mais a extensão rural, mas aqui é agricultura que predomina em D. Pedro, e produção de banana é uma das que mais tem importância. O período de estágio foi dia 10 de 5 de 2021 a 18 de 6. Duração, 180 horas. Os agradecimentos. Resumo. Lista de tabelas e figuras. Sumário. Introdução. No trabalho eu vou falar um pouco sobre o que eu fiz, que foi atividades envolvidas abrangem mais a parte da fruticultura por bananal e produção de tomate, que é o que mais derivado daqui, né? E a parte zootécnica que tem aqui, a Emater não abrange muito, é mais sobre cursos e palestras. Então, eu vou falar mais sobre a agricultura da região. Aqui tem as descrições da empresa. O histórico da empresa. A empresa foi constituída em cerca de dia 14 de março de 1977. A Emater, Associação Rio Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural. Alguns anos depois, cerca de 2005, ela passou a ser a condição dela
agora é vinculada à Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento do Rio Grande do Sul. A infraestrutura física dela atualmente. O escritório de Emater é um prédio de cerca de 6 metros de largura por 10 de comprimento, sendo 2 andares, tendo um banheiro, a escadaria para subir até o segundo andar. Segundo andar é a sala de reuniões para funcionários e coisas assim, ou para participar de palestra, porque agora foi bastante usada pela pandemia. E o primeiro andar é a parte de atendimento aos agricultores. As atividades desenvolvidas pela empresa. A função da Emater é prover o desenvolvimento rural sustentável dos agricultores. Assim, ela apoia com assistência técnica os agricultores que têm alguma dúvida ou estão precisando de custeio, trabalhos assim, coletas de solo. Agora vamos começar a descrição das atividades envolvidas. Eu fiz uma pesquisa sobre Dom Pedro de Alcântara, onde eu fiz o meu estágio. De acordo com o IBGE, tem cerca de 2.523 habitantes em Dom Pedro de Alcântara. A área territorial dela é cerca de 78.219 km², assim tendo uma densidade demográfica de 32,63 habitantes por quilômetro quadrado, fontes do IBGE 2019. Eu botei um pouco no meu trabalho sobre a parte zootécnica, que nela, na região, se destaca os bovinos de corte e apicultura, que tem cerca de 2.589 bovinos com ficha, e o mel produzido é cerca de 5.400 quilos por ano, tendo 2 famílias específicas só para que tenha renda total no mel. Eu fiz algumas visitas técnicas no período que eu estava de estagiário. Uma das visitas foi uma visita a um produtor de tomate orgânico no bairro do Pinheiro, em Dom Pedro de Alcântara. A gente foi chamado até lá por uma solicitação do agricultor por conta da sua produção tá sendo atacada por alguma praga que ele não conhecia. Ele já é produtor de bastante tempo de tomate orgânico, um dos melhores tomates da região, e ele não sabia qual era a doença. Então fomos lá dar uma olhada nos sintomas, e um dos sintomas que apareceram foi o arrochamento de nervuras e o menor crescimento de brotação. Pensando numa hipótese maior, o que achamos foi a tríplice do tomate que tem esses sintomas. Como o produtor é orgânico, ele não pode usar agrotóxico para matar os insetos que trazem a doença. Então, ele usa algumas armadilhas luminosas que ele mesmo fez. E o tomate dele é um dos melhores da região. Assim, foi o que foi falado na feira ecológica de Porto Alegre, que é onde ele vende o seu produto. Daí fizemos outra saída a campo. Então a gente foi no tomate também, que é a segunda produção maior de Dom Pedro, e acabamos olhando no tomate que a gente foi. O pH do solo estava em alta quantidade, então ela estava alcalina, por conta dele ter colocado alta quantidade de calcário no solo antes do plantio. E suas mudinhas estavam quase todas mortas e várias com doença.
E um dos problemas que foi encontrado foi porque, como ele botou muito calcário e a plantação dele era em estufa, acabou-se que o único jeito de baixar o nível do pH era com o gotejamento. Então, ele estava tendo trabalho por conta disso. Uma das visitas a campo que fizemos também foi um produtor de morango da região, que é um produtor Gandhi. Aqui eu botei um erro, que foi de 12 mil plantas. Ele tem 120 mil pés de morango plantado num sistema hidropônico. As plantas de morango dele, ele tinha arrendado as terras, então aí no final ele pegou de volta e as plantas já estavam velhas, ele estava sem dinheiro para repor, que na média de 2 anos, no máximo 3 para trocar, mas os pés dele já tinham 5 anos de idade de produção, e era encontrado muito tipo de doença, como oídio, fungos, podridão, e fora o substrato ser muito condensado. Daí também tinha ataques de lagartas, cartucho e também alguns caramujinhos na pouca produção que ele tinha de morangos aí. Aí tem a figura. Essa aí foi uma visita que a gente fez a um senhor que produz derivados em ampla variedade de produtos orgânicos, e ele foi atacado pelo vento que causou grandes estragos à estufa e plantações dele. Ele chega a plantar quase 20 tipos de cultivares para levar para o seu ponto de feira, que elas são couve-flor, brócolis, morango, ele planta arroz, rúcula, alface, entre outras. E ainda, se não fosse só o vento, depois do vento ainda teve chuvas fortes que afetaram bastante a produção. O que não estragou com a chuva foi a podridão também que deu, que afetou pelo seu terreno ser de baixadas e o escoamento dele não ser muito bom. E também a Emater tem um sistema de distribuição de sementes, um projeto que é financiado pelo Banrisul, que o nome dele é Plantar Hoje para Colher Amanhã, e é entregue cerca de 18 tipos de sementes diferentes para crianças do pré ao 5º ano do fundamental, para que eles levem embora e plantem em suas casas, porque a maioria das famílias é agricultora, e assim querendo incentivar os pequenos a ficarem no ramo também, que cada vez está menor, quantidade de filhos que querem continuar no lugar dos seus pais. Aí a gente tem uma palestrinha de 5 a 10 minutos por turma, apresentando a importância da agricultura familiar e a produção de seus próprios alimentos. Lembrando que as sementes também, elas não têm agrotóxicos, elas são sementes sadias. Então, as crianças podem mexer sem problema algum na distribuição do plantar e mexer na semente, botar na boca também, que tem crianças pequenininhas que podem fazer. Fomos ao bairro Pinheiro de novo, mas de um produtor diferente, um outro agricultor, que tem a plantação de cerca de 2 hectares de aipim, como é conhecido aqui. E ele disse que por conta da chuva e do mau tempo, cerca de 90% da produção dele foi perdida por
podridão das raízes e também por arroxeamento e quebra, mas na maioria pela podridão, e sua renda foi altamente desgastada por essa conta. Fizemos uma saída a campo também para fazer um croquis de um terreno rural, porque a gente foi fazer um croquis do terreno local para poder fazer o CAR do terreno, cadastro ambiental, que é obrigatório para poder fazer custeios ou financiamentos no banco, que é um dos serviços que a gente trabalha dentro do escritório, na Emater. Daí, depois de fazer isso, tem que realizar algum preenchimento de papéis, que agora a Emater, por conta da pandemia, foi os bancos, como o Banrisul, o Banco do Brasil, e esses créditos foram adequando. Agora a Emater pode enviar tudo da sua própria empresa, não precisa ir até o banco, o colono, não precisa sair tão longe, porque para nós aqui precisa ir para Torres para poder fazer os papéis no banco. Agora é só precisa ir até o centro e na Emater, e a Emater encaminha tudo dali, melhorando muito para os agricultores da região. Fizemos uma visita a um produtor do bairro Mataboi, um produtor orgânico. Ele cultiva muita variedade, muita mesmo. Ele tem tanto de rúcula, morango, arroz, couve, brócolis, batata doce e alguns temperos. Ele produz tomate e ainda assim tendo a produção de aves, caipiras mas a maior renda dele é o tomate orgânico que ele vende. As aves deles, já que são pouco usadas, vai ser pouco falado sobre isso, aqui eu vou explicar um pouco mais aqui. Ele usa o sistema de iluminação artificial nas suas aves poedeiras. Ele tem cerca de 500 aves ao total, tendo 16 horas de iluminação artificial e cerca de 8 horas de descanso. Fizemos uma saída a campo para um produtor de nozes, que é algo incomum aqui. Ele tem cerca de 1 hectare de nozes. E daí, como eu não tinha visto ainda como era a produção, a gente foi lá, e ele é um produtor de nozes com uma área pequena, só porque é ele que colhe sozinho. O senhor, ele colhe sozinho, ele faz a secagem, a quebra, o descascamento, né? E entrega um vizinho que faz feira e vende, e o seu vizinho vende. Então ele plantou, ele colhe, tanto da colheita até a venda é com ele, da nossa pecan. A propriedade é no bairro do Porto Colônia, Dom Pedro de Alcântara. E uma das coisas que chamou a atenção foi o que? No verão, ela tem alto teor de sombra, por ela ser uma árvore grande. E no inverno, que é pouca solação, cai as folhas dela todo, assim dando bastante matéria orgânica para a terra e também deixando o sol entrar para acabar com o que pode ter fungos e coisas assim do tipo pelo tempo chuvoso do inverno. Fizemos, num dos meus últimos dias de estagiário, a gente foi ao Morro dos Lefas, ver uma agroindústria de açúcar mascavo e melado, que foi legalizada há cerca de 2 anos, que faz o seu açúcar mascavo para venda em mercados
e mercados locais e até feiras para fora. Conversando com eles, eles disseram que até que a produção e a venda do seu produto não foi tão atacada pela pandemia, e dizem que é muito bom ter o trabalho deles assim, como eu posso dizer, reconhecido pela região, né, por ser a única agroindústria de materiais assim, como açúcar, de cana da região. Fomos ao bairro da Baixada, visitar um bananal, que o senhor, ele é plantador de muito antigo e tem cerca de 15 a 17 variedades de bananeiras. Entre elas estão a banana maçã, que são as mais conhecidas, maçã, a banana branca catarina, a caturra. E entre outras que estão em testes ou que não, que os testes deram certo, mas não foram tantas produzidas, como a princesa, a F1, a F21, banana figo e a banana ouro, que é uma que tem os melhores preços de todo o local. O bananal dele é o bananal de Dom Pedro que mais tem variedades de cultivares de Dom Pedro. E o bananal dele chegou a chamar a atenção de vários técnicos agrícolas e engenheiros agrônomos pela quantidade de variedades, e daí assim podendo pesquisar vários tipos de doenças que atacam e quais doenças que os tipos são eficazes. Agora uma figura de coleta de solo numa produção de bananeiras. Aqui o bananal ainda é um bananal novinho, com cerca de 1 ano. A matéria orgânica basta bem, pois não é botado veneno, é só roçado. Agora vamos falar um pouco sobre os trabalhos internos realizados no escritório da Emater. Algum dos atividades realizadas é a confecção de alvarás de comercialização de fruteiras ecológicas na região. Também tem acompanhar a análise de alguns auxílios e também custeios e esses investimentos para agroindústrias que tentam produzir álcool só porque em Dom Pedro tem alguns produtores de álcool, só porque eles não são legalizados, porque dizem que se for legalizar, a taxa de juro pago ao Estado e à federação é muito alta, assim, sendo pequena produção, não vale a pena, não conseguindo se manter. Uma da empresa aqui que tem uma agroindústria, que é a única sobre álcool, ela é sobre envasamentos de cachaça. Ela compra a cachaça de outros locais, outros municípios, e envasa aqui. Ela está tentando há alguns anos já liberar a produção de álcool, assim querendo produzir até 40 mil litros por semana de álcool. Um dos mais utilizados aqui é o custeio de bananal, que pela deriva de dar muito caro adubo, esterco, sacos que é usado em bananal, borrachinha e essas coisas assim, o custeio é bastante usado. O custeio é o quê? É tu pega o dinheiro do banco
pagando um juro de 4% ao ano. Tu pega o dinheiro emprestado pela porcentagem de hectare que tu tem, chegando a ser 8.000, 7.900 reais por hectare de bananal. E daí, nesse valor, tu vai pagar em um ano após ter coisado, com um juro de 4% ao ano, que é um dos menores juros que tu pode conseguir. Isso só pela ajuda da Emater, que é um auxílio federal. O custeio é bastante utilizado, porque é ruim para um agricultor tirar 5.000, 10.000 reais em um mês para pagar todo o adubo que vai ser utilizado, ou até a composição de óleo, que é usado bastante no Bananal, que aqui chega a ser usado 4 vezes ao ano, o óleo e o adubo foliar. Então, o custeio ajuda muito. E também já no custeio já vem presente o plano de proteção à agricultura, que é o quê? É simplesmente um seguro de lavoura, que teve muitos agricultores que chegaram a ganhar 40, 50, 100 mil reais ano passado por causa do ciclone que aconteceu, que pegou aqui a região e destruiu muito o bananal. Dom Pedro foi uma das cidades que mais foram atacadas pelo vento. Então, quem conseguiu fazer custeio e provar que usou o dinheiro do custeio só no Bananal, conseguiu ganhar o dinheiro todo de volta, não precisou pagar a dívida e ainda recebeu mais uma porcentagem em cima para poder replantar o Bananal. No valor, você tem que apresentar 70% dos seus gastos em produtos químicos, como agrotóxicos ou também adubos e esterco, que é cama aviária ou estercos já ensacados, que também é bastante comprado por aqui. E 30% desse valor que você vai obter pode ser botado como a mão de obra do Bananal. Também vimos uma coisa que não é muito normal na nossa região, deveria, mas não é. Foi um produtor rural que veio falar com a gente para fazer um custeio pequeno, de cerca de 4 ou 5 mil reais no máximo. E a gente foi saber para que era, que ele tinha a plantação dele era só para consumo próprio. E assim, ele queria um custeio para poder produzir. Ele produzia milho para tratar seus animais, como galinha, porco e gado que ele tinha, fazendo silagem também. E daí ele tinha produção. Ele tinha uma pequena área de produção de feijão, arroz e derivados para casa. Agora, as participações que eu tive em reuniões, palestras, cursos e capacitação. Juntamente com a minha supervisora, participei da reunião pelo Meet. Foi sobre doenças que atacam a bananicultura, que é a maior plantação da região. E na reunião foi contatado sobre o mal do Panamá e a singatoca amarela, que é uma das doenças que atacam bastante no bananais. E também foi revelado que tem uma nova raça, uma nova variante do mal do Panamá, que agora vai ser trocado de nome por problemas de contato. E essa variação, que é a chamada de raça 4 até agora, ela foi encontrada só na Europa e há uns 3 anos atrás foi encontrada na Bolívia e ano passado foi encontrado no Peru, assim tendo que
está chegando. Ela é uma doença de solo e aonde ela ataca, ela mata tudo. Ela não deixa nada, não tem como tu conseguir produzir em volta dela. E aí, o que foi feito para poder coisar? No Peru foi feito um pouco, foi cerca de 30 hectares atacado por essa doença, por essa nova variante. E o contato deles foi o quê? Eles cercaram cerca de 40 hectares, um pouco a mais que o terreno, tocaram fogo em tudo e deixaram virar mata nativa e até hoje está cercado. Faz um ano que foi encontrada a doença. Bolívia também, eles conseguiram segurar, não foi encontrado mais, mas na Europa, lá foi local onde foi bastante atacado, destruindo lugares de cerca de 30 mil hectares. Produtor de 30 mil hectares de banana, um dos maiores produtores, foi atacado e não teve o que fazer. Ele foi obrigado a vender a terra para outros propósitos. Tivemos uma visita do Banco do Sicredi, que é de Santa Catarina, que eles foram, o Sicredi foi criado por agricultores e eles estavam mostrando que a porcentagem de juros e cobranças pelo banco, de empréstimos e custeios, é bem menor que os outros bancos, por ser um banco criado por agricultores. Também houve uma reunião no MIT com representantes de toda a unidade de Emater para debater, Emater do Rio Grande do Sul, para debater sobre a SUSAF, que é o Sistema Unificado Estadual de Sanidade Agroindústria Familiar, Artesanal e de Pequeno Porte. A SUSAF ela está entrando em algumas cidades já conseguiu cerca de 17 ou 18 e está em cerca de 70 cidades já em demanda e as outras está em processo. A SUSAF é um papel para ajudar na produção de pequenas agroindústrias familiares, ajudando a legalizar essas produções. Também foi proporcionado a gente um curso de produção de morango via Meet, que ele tinha várias etapas, eu não consegui terminá-lo, eu participei só de 3 aulas. Nas 3 aulas eu vi sobre doenças e cuidados matinais que devem ter na produção, doenças que mais atacam como lagartas e também cuidados matinais como o cuidado do pH e da condutividade elétrica, e a parte da fértil irrigação, que é um problema que se não tiver cuidado, bastante cuidado, pode acabar com a sua produção. A formulação de adubos também tem que ser bem preparada. Também ganhei uma apostila constando todos os sintomas de falta de nutrientes, como falta de boro, potássio, fósforo e micronutrientes que atacam também, que faltam em morangos. Na segunda aula do curso de produção de morango, foi falado sobre a irrigação e a fértil irrigação, relativo ao morango e o seu ciclo, e também ao seu ciclo. E a fértil irrigação deve ser feita conforme o ciclo da produção do morango. Tanto quando pequeno deve ser usado um pouco mais de um adubo, de uma formulação deve ser conforme o seu ciclo. E também deve ser muito cuidado, ou sempre cuidado, tanto em qualquer ciclo da produção de morango, o pH da água que é usada e a condutividade elétrica, que deve ter um condutivímetro todo produtor deve ter um condutivímetro
elétrico. Posteriormente foram abordadas as principais doenças e insetos que atacavam o morango, que podem atacar e causar danos seriamente à floração, que atacando a floração pode acabar com a colheita. E também que foi comentado sobre o transplante de mudas, que quando você compra o seu substrato pronto, deve ser deixado passar alguns dias o sistema de água, a irrigação por gotejamento, deve ser deixado ligada para poder baixar o nível de elétrico, da condutividade elétrica, que normalmente vem muito alta, assim podendo acabar matando todos os pés de morango que é plantado, sendo um custo alto a compra de produção. Isso aconteceu, e um dos produtores daqui, ele plantou cerca de 20 mil pés de morango, e alguns dias depois ele foi ver as mudas não estavam se desenvolvendo, e cerca de 2 semanas depois começaram a amarelar, tudo começou a amarelar, e quando ele foi ver, a condutividade elétrica dele estava muito alta e acabou perdendo toda a produção dele de morango, ele teve que replantar tudo de novo. Uma das reuniões que foi feita presencialmente foi com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais do município, com agricultores e com a Emater. Os agricultores são da cooperativa de Dom Pedro, a Cooper Dom Pedro, uma cooperativa pequena, criada aqui só com agricultores da região. Hoje tem cerca de 40 a 50 agricultores presentes. E nessa reunião presente, foi feita para debater uma verba que veio para a cooperativa de cerca de R$250 mil para a melhoria de áreas rurais na região. Então, foi debatido com os agricultores e para ver o que seria comprado com o dinheiro, porque o dinheiro veio para a prefeitura, e a prefeitura foi para a reunião também. O secretário da Agricultura de Dom Pedro estava presente também, e nisso eles resolveram que comprariam brita para ser colocado nas estradas da região, para melhorar o transporte ou escoamento da produção da região. E uma das funções também dessa reunião foi o roubo de gado, que tem bastante na região. Eles estão pensando em alguma forma, algum projeto para poder ajudar os agricultores que trabalham na pecuária, que estão sendo bastante atacados e perdendo bastante nisso. Jonas, só um momentinho. Já se passaram 35 minutos da tua apresentação. Se tu puder acelerar um pouquinho mais essa etapa final, tá ok? Houve uma reunião sobre rastreabilidade de banana com o engenheiro Luiz Borman. Ele é especializado na área de rastreabilidade. Ele deu uma palestra sobre isso em Dom Pedro, que é uma coisa que não é utilizada aqui, não usamos. Rastreabilidade para produtor aqui poucos usam, que é o caderninho a campo, e para marcar todo o veneno que é utilizado no bananal ou em outros cultivos também, e que aqui quase tudo é vendido no Ceasa. Então houve alguns problemas lá de demanda e também de problema do produtores rurais com teor de agrotóxicos altos. Aqui a palestra com o agrônomo Luiz. A Emater organizou a palestra online sobre alguns bioinsumos para propor para
para a produção de plantas e colocar qualquer agrotóxico e adubo químico, tentar diminuir esse uso ou até zerar. E também a equipe da Emater de Dom Pedro de Alcântara participou também de uma reunião promovida pela assistência social do município, visando divulgar a campanha de coleta de alimento, que a Emater faz, uma coleta de alimento semanal para poder para famílias carentes do município. Considerações finais e as referências. Acho que é isso. Ok, então, a gente agradece aí a apresentação, Jonas. Posso remover a apresentação, né? Pode, acho que pode, qualquer coisa depois você retorna. Então, já vamos passar a palavra ao professor André, né, que é o membro, então, da banca examinadora, para fazer as suas considerações em relação ao teu relatório e à tua apresentação. Então, sem mais delongas, né? Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Eu quero primeiro agradecer o convite. Sinto-me muito honrado de participar desse momento da vida acadêmica dos estudantes. Quero parabenizar o seu orientador, o professor Nestor, e também te parabenizar, gostei muito da sua apresentação, Jonas. E de imediato eu já passo aqui algumas perguntas, algumas curiosidades e também alguns comentários. Você é de Dom Pedro? Eu sou de Dom Pedro, original daqui. Você é de onde? De que bairro? Eu sou do Arroio dos Mengue. Você é lá dos Mengue. Trabalha com agricultura também? Trabalho com bananeira também. Bananeira convencional? Convencional. Sim, né? Eu estou te perguntando isso porque nos últimos anos aí a área de banana orgânica em Dom Pedro tem aumentado muito, né? Tem aumentado bastante. Vários produtores produzindo. Começou com o Toninho lá no Morro do Coco, não sei se você conhece. Conheço. Conhece o Toninho lá no Morro do Coco? Conheço. Belo trabalho, tem ali o vizinho dele, o Sirlei também, que trabalha com... A gente foi lá fazer um custeio para ele, quando eu estava estagiando. Toninho para o Sirlei? O Sirlei. Ele também tem um bom bananal de orgânico. Tem um bananal forte. É bem, e é todo orgânico. E ali na colônia também tem um ex-aluno nosso que trabalha com produção orgânica, o Vitinho. Conhece o Vitor? Sim, filho do seu Romildo. Filho do Romildo. Isso. Da esposa do Romildo, agora me escapou o nome. Eu também não sei. O Vitinho foi nosso aluno, não é? Mas o que eu quer dizer, tem vários produtores orgânicos ali, o Branco ali, que é vizinho do... A gente foi visitar o local dele também. Branco? Ele faz feira no Porto Alegre. Junto lá com o Vitor, né? Isso. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, eu vi que você foi visitar lá o produtor de tomate, o Calbi, não é isso? Isso mesmo. Eu conheço o Calbi. E o que você achou da produção? Você ficou surpreso? Você foi criado, pelo que eu estou entendendo, por isso que eu te perguntei se você assim, seriamente, que eu olhei de tomate, que eu trabalhei de peão algumas vezes no tomate. O tomate dele, para ser orgânico não, orgânico, o tomate dele é o melhor da região que eu vi até hoje, mesmo com o tradicional junto. O tomate dele é de boa qualidade. E você se surpreendeu com isso? Olha, com cuidado, mas também o serviço dele é 3 vezes dobrado a mais que um tradicional, né? Mas também o preço que ele alcança, ele vende a 12, 15 reais o quilo. Ele tem um preço bom. Ele tem a venda dele boa. Eu estou te perguntando isso porque eu ainda vejo muito esse certo, com todo respeito, né, esse desconhecimento à questão da produção orgânica. Então, mesmo você sendo morador de Dom Pedro de Alcântara, produtor de banana, e tem todo esse movimento de agroecologia, de agricultura orgânica ali no município, ainda esse desconhecimento ainda é grande. E sei também que a própria funcionária a Tatiana, da Emater, é uma pessoa que é muito simpática à questão da produção orgânica, não é isso? Ela incentiva muito. Ela ajuda bastante os agricultores aqui.
Eu conheço. Mas a pergunta que eu queria fazer, quando você começou a relatar ali, é em relação a um tema que eu tenho, que até ontem eu fiz uma palestra sobre isso, anteontem, terça-feira, sobre essa questão desses eventos climáticos, como teve o ciclone bomba, há pouco tempo atrás, depois teve uma outra ventania, e teve um período de frio, os bananás já estavam debilitados, veio uma onda de frio. E a minha pergunta é o seguinte: primeiro, o bananal de vocês ficou prejudicado lá na sua casa? Assim, o ciclone que veio não atacou o nosso bananal. Caiu cerca de uns 20 a 50 pés de bananeira só. Assim, pouco perto dos outros. Os outros aqui teve lugar que teve cerca de 90, teve bananal com 98% de quebra. Né? E o de vocês, então, não foi muito afetado? Para falar a verdade, ele foi atacado pelos ventos da semana passada agora. Os ventos da semana passada quebrou bastante. Aqui. E o frio também que fez, né? Vai dar uma queda na produção. Já deu, né? Bananal já sentiu bastante. Por quê? Porque teve a falta de... Os cachos não estão saindo mais. E a engorda de cacho também se acabou. O que tu colhia no verão de 60 dias, depois de sacado, hoje está levando cerca de 6 meses. E a minha pergunta é o seguinte: os agricultores, né, as famílias, né, eles fazem alguma associação com mudança do clima? Acham que o clima está mudando ou isso não é conversado? Assim, que aqui o povo mais se reúne em boteco mesmo, né? De noite para beber, essas coisas assim. Então, o que eles falam bastante aqui é que o tempo está mudando bastante, porque antigamente a cada cerca de... Assim, era demorado para vir esses ventos fortes, né? Vinha um num ano, levava 3, 5, 10, 15 anos, vento forte de novo. Que nem deu Catarina, e agora o último vento forte que deu aqui foi esse ciclone. No meio, entre esse meio aí, não deu o vento para derrubar bananeiras aqui. Sim, eu conheço Dom Pedro, já morei em Dom Pedro de Alcântara. Né? Eu, quando cheguei aqui na região, eu fui morar em Dom Pedro de Alcântara, então conheço bem Dom Pedro de Alcântara. Então, quer dizer, o pessoal acha que está mudando, sim, né? Acha que está mudando. Isso é o que a gente está constatando, né? Tem uma outra pergunta aqui: quem é esse produtor com essas variedades de banana? Onde que é o bairro? Onde que ele mora? Ele mora na Baixada, deixa eu me lembrar o nome dele. Não, o Rudimar Bilico. É o Rude. É o Rude. É o Rude. E vocês não se animaram a pegar você não se animou a pegar umas mudas? Assim, ele tem a produção dele ali, ele tem mais a banana princesa, banana ouro, a caturra ele tem pouco e a variação de branca. As outras ele tem poucos pés. Ele tem a figo, ele tem uns cerca de 10, 15 pés, mas ele tem, assim, bastante variedade de 10, 15 pés que ele ganha da Emater para fazer teste. Sim. Eu também andei trazendo algumas variedades. Por exemplo, banana ouro eu trouxe uma vez com os agricultores. E você sabe que aqui em Torres eu moro em Torres, tem um mercado agora que tem essas variedades, o bistec, que é lá de Santa Catarina, se não me engano. Eles vendem banana ouro, banana figo, enfim, muito interessante. Eu acho muito legal essa iniciativa, até para a gente sair um pouco dessa monotonia que é só banana branca ou a caturra, né? Então, se a gente puder... E claro que tem seus desafios produtivos. Você produzir banana ouro não é muito fácil. Banana maçã também é muito atacada pelo mal do Panamá, não é isso? É bastante atacado pelo Panamá. Tem outra questão aqui, que mais? Você falou dessa doença. E pelo que me consta, na Europa não tem plantação de banana. O único lugar que tem plantação de banana de país europeu é a Espanha, nas Ilhas Canárias. Mas as Ilhas Canárias ficam na costa africana. Então é só uma coisa. Né? Então, quando você falou assim, provavelmente a doença, e nas Ilhas Canárias, pelo que me consta, deve ser mais banana do tipo caturra, né? Mas a raça 4, a variedade dela é na caturra. É o subgrupo Cavendish. Bom, mesmo. Melhor do que o Nestor, que é o professor de fruticultura, mas como eu já trabalhei muito com banana, eu conheço um pouquinho.
né? Então, provavelmente, é lá nas Ilhas Canárias, que não é necessariamente na Europa, né? Que fica na costa da África. Você falou de roubo de gado, eu não sabia que estava vendo isso aí em Dom Pedro. No Porto Colônia ali tá dando bastante. É, Tá dando bastante. estava sabendo. E os agricultores, o que estão fazendo para... E agora, não tem muito o que fazer, né? Porque muitos produtores aqui tem o gado não tem ficha. Então não tem como tu denunciar ou algo assim. Tem como rastrear, né? E Tá. um que perdeu bastante gado aqui é o Pelé, da fruteira de Torres, ali, da entrada de Torres. Né? Ele perdeu bastante gado roubado. Tem outras coisinhas, outras questões aqui que você falou. Você falou do negócio de produção de álcool, eu fiquei surpreso. Eu sei que em Dom Pedro tinha, né, produção de cachaça. Tinha E teve bastante. tinha, agora hoje em dia eu não sei, porque a maioria do pessoal dos alambiques, né, o pessoal que produzia cachaça foi desistindo, tinha muita burocracia. Eu cheguei a conhecer um ali no Celso Magnus, ali na entrada. Não sei se você conhece, logo na entrada ali da colônia, ali dobrando à esquerda, quando você entra, ali pro. Como é que é o nome ali? Ele tinha produção de cachaça ali. Eu cheguei a visitar muito. O filho dele é o. Ai, meu Deus, estou esquecendo. Mas, enfim. E aí nos Lefa também tem, né? Tem uma coisa de. Eu acho que assim, ó, na média de que eu tava falando com meu tio, né? Que eu moro com meu tio. Na média, há uns 30, 40 anos atrás, tinha cerca de 30 até 50 famílias que produziam cachaça aqui. Hoje eu acho que eu passei contando, que tudo é ilegal, né, aqui. Eles nunca têm cerca de 5 a 6, eu acho, no máximo. Foi eu acompanhei um pouco isso. Quando eu cheguei na região, ainda tinha algum pessoal produzindo cachaça, foi desistindo, né? Era uma burocracia muito grande para fazer a legalização, tinha que fazer um monte de adequação, a lei não é adequada, né? E E aí imposto caro para produção pequena, o imposto é caro. a produção artesanal infelizmente foi terminando. E bom, você, pelo que você está falando, pelo que você, né? Você é ligado a agricultor, vem de família de agricultores, é agricultor. E em relação ao Instituto, o que você, assim, eu queria saber a sua opinião, o que você achou das... Claro que você foi muito prejudicado, né, com esse negócio da pandemia. Bastante. Turmas, né, foi muito prejudicado. Mas, mesmo assim, você tem algum comentário a fazer do tipo de ensino, enfim, né, das disciplinas, enfim, eu queria que você fizesse algum comentário aí sobre o curso em si, se é que dá para fazer algum comentário em função dessa circunstância. Eu tive cerca de um ano, meu primeiro ano, tive todo completo, né? E tive também cerca de, eu acho, uns 3, 4 meses no segundo ano. Março. Assim, que eu pude ver, porque eu saí de um colégio estadual, fraco, né? Eu posso dizer que é fraco, perto do estudo do IF, o aprendizado só pelas matérias que eu vi, que os meus ex-colegas daqui estão estudando, lá eu estava muito mais avançado, e era para a gente estar igual, eu estava muito mais avançado na matéria, tipo matemática, português, geografia, essas coisas assim. Eu estava muito mais na frente que eles. E assim, o choque de realidade, na zootecnia, que eu, como sou agricultor, eu acho que eu senti mais do que quem não é. Porque como é a produção para um agricultor e como é o estudo de pessoas técnicas, é totalmente diferente. Uhum. É o que eu penso, assim, porque o agricultor tem um nome, lá já tem o seu nome específico. Aqui o agricultor conhece tudo por um nome simples e é assim. Lá já é bem mais. Sim. E já chegando, já terminando, quais são seus planos? Se é que você quer responder essa pergunta. Para o futuro, para ver o que eu vou fazer? Na agricultura, o que você pensa? Eu estou, na maioria eu estou pensando, eu quero fazer o concurso para policial civil. Uhum.
e se eu não conseguir passar, eu acho que eu vou seguir daí na agricultura. Sim. Se eu não conseguir passar no... Mas na produção orgânica ou convencional? É uma grande questão, mas eu acho que na convencional mesmo. Então, se você resolver fazer na produção orgânica, você me procura. Tá bom? Jonas, meus parabéns, gostei muito da sua apresentação. Eu vi que realmente você fez mesmo com toda essa dificuldade da pandemia e tudo, eu vi que seu estágio, assim, você trabalhou, que você se dedicou, enfim, que você fez bastante coisa. Então, mais uma vez, meus parabéns para você, parabéns também para o professor Nestor aí pela coordenação aí do seu estágio, tá bom? Muito legal, gostei muito. Obrigado. Ok, então... desculpa, eu no início não agradeci a presença da coordenação de extensão, mas a Lidiane está representando, né, então também muito grato pela sua participação, Lidiane. A partir desse momento, né, então eu sugiro o seguinte, nós vamos fazer a avaliação dessa tua apresentação, do teu relatório de estágio. A gente agradece, então, a participação de todos, né, nessa apresentação do teu trabalho, e nós vamos pedir que todos se retirem, né, dessa sala. A gente vai fazer a avaliação, apenas eu e o professor André, e aí, Jonas, eu vou pedir para você ficar atento no teu celular, que assim que eu te mandar a mensagem de retorno, daí você retorna para essa sala de reunião, para a gente comunicar para você o resultado avaliativo da tua apresentação do teu relatório. Tá bom. Pode ser? Tá. Tens mais alguma coisa que gostaria de falar para a gente, ou para todos que estão participando? Só agradecer a ti, que me ajudou muito, né? No final mesmo, na parte da redação ali, foi essencial. Não, tranquilo, isso é a nossa parte. Faz parte do nosso trabalho, né, professor? Mas tá bom, então. Então, a gente solicita, então, que todos se retirem. Daqui a uns minutinhos eu já te mando um WhatsApp para você, Jonas, e você retorna para a reunião, tá ok? Tá, tchau.